enxerto também. Que eventualmente dá para inserir. Uma coisa interessante disso também é você conseguir, quando fala de banda grande também, eu tenho feito também muito de trio. Só que aí o trio mais não é o power trio, sei lá, não sei como é que é o nome, trio de meio jazz, piano, baixo e bateria também. Então o lance das plataformas, ela começa a proporcionar você chegar ao mundo inteiro, porque você chega de casa, por exemplo, você fez uma música, produziu, veio aqui no estúdio do Edu aqui, gravou, o Edu mixou lá, fez, você criou seu fonograma. Aí você gera seu SRC lá, faz todo aquele esquema de direitos e sobe tudo em casa. Você no computador, você não precisa de mais ninguém. Você sozinho vai lá, entra, sobe a música, né? Tem que ter uma capinha. Se você não sabe fazer a capa também, você chama alguém, mas se você souber qualquer... Subiu lá, montou sua parada e subiu para as plataformas. Ali, ela vai ser distribuída para o mundo inteiro. Mas assim, distribuída entre aspas. Ela vai estar ali, né? Ela vai estar... você mandou um link para um cara no WhatsApp, ouve essa música aí. O cara vai, ouve. E aí já está contabilizando ali a contagemzinha de pessoas ouvindo. E ela te remunera à medida que você consegue ter uma quantidade... aliás, te remunera a partir do momento que alguém ouviu, né? Bem grande, aí você começa a ver quando começa a ter uma movimentação. Mas, de certa forma, você consegue fazer o que o Edu tá falando. Cara, eu queria fazer deixar numa vitrine para as pessoas, porque às vezes o cara, você tem música, eu queria ouvir. Eu tenho um CD lá em casa, vou ver se eu acho para te prestar. O cara fala, não tem nem onde botar CD mais. Você não tem aí na internet um link? É muito prático. É muito prático. Muito prático. É muito prático. Você chega e fala, entra lá, você não precisa nem mandar o link, você pode mandar o link, mas você pode até falar assim, entra lá, procura lá, Edu, falou que o Fado, Edu, o cara procura lá, achou, ouviu, gostou, botou numa playlist, pronto, tá marcado lá, o cara tá ouvindo sua música, tá rodando. E o interessante é entrar numa playlist que é muito tocada, né, que aí a quantidade de players da música vai multiplicando cada vez mais, não quer dizer, de repente você entra numa playlist de alguém que seja famoso, e que muita gente segue essa pessoa, né? E aí é o que a gente está tentando fazer, né? Isso multiplica. E é o que está tentando fazer com as músicas do... Eu ia falar de collab, gente, desculpa. Então, mas é isso aí mesmo. Agora vamos pegar o gancho aqui. A gente estava voltando ao autoral, que você apresentou. Vamos no projeto nosso aqui de Cordeiro, da música de Cordeiro, dos músicos de Cordeiro. Vamos entrar nesse assunto aí, que é um assunto muito legal que a gente tem vivido esses últimos dias, que é essa ideia maravilhosa que você teve, que a gente já fala há muitos anos, há décadas, que a gente fala, olha, poxa, os músicos de Cordeiro é um celeiro de músicos, os músicos de Cordeiro precisam se reunir, e o músico de Cordeiro não sei o quê, aí... Bom, chega na hora de você ter um cachê legal, o músico de Cordeiro não tem um cachê legal. Aí não é, entendeu? Não tem esses problemas. Então você resolveu criar esse projeto com músicos de Cordeiro para a música de Cordeiro, para o autoral. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu acho que não é necessariamente para o autoral, apesar do autoral ter uma função muito importante. Porque, na verdade, antes do autoral, a ideia é a seguinte, como que a gente consegue se ajudar, se conectar, né? Se ajudar de certa forma, mas se conectar mesmo, de forma que um estúdio tá do vizinho de um cantor, que é vizinho de um guitarrista, que conhece o baterista e o outro compõe, e eles não sabem que eles são complementares, né? Então o que precisa acontecer para que essas pessoas se conectem e comecem a produzir? E dentro dessa produção, aí vem como que a gente consegue fazer com que a gente consiga, de certa forma, ser remunerado e viver disso e ser valorizado por tentar fazer arte por arte, assim, cara, eu vou tocar a música que eu curto. Porque o outro lado, isso não quer dizer que a gente vai cancelar o outro lado, a gente só vai fortalecer um outro lado, porque o outro já funciona, ou música para entretenimento, você tocar as músicas que a galera curte, faz um show aí com as músicas que eu... Pô, isso já está estabelecido. O que a gente está pretendendo é uma descoberta, um fortalecimento desse outro lado, para que a gente comece a descobrir
Cordeiro tem de cultura? Qual é o som que a gente faria se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse? É se juntar essa mistura, né? Assim, inclusive de gerações, né? Exatamente. Nós temos essa mistura de gerações. Gerações, de gêneros. Exatamente, né? Isso cria texturas, né? Quando a gente Exatamente. escuta a música, você vê o Rodolfo, né, da banda Rota, cantando com um vozeirão de metalheiro, de repente entra uma menina de 10 anos com a voz super suave, uma do ladinho da outra, e você fala, caramba, isso vai criando texturas da música. O próprio play da galera tocando, são 2 bateristas, né? São 2 baixistas, e você vai notando as nuances e as diferenças em cada um. Isso para quem, principalmente para quem está mixando e gravando, é muito interessante, né? Aí entrou o Quintal do Mundo, né? Que é uma composição minha de Carlinhos, que a gente está feliz da vida, né? E por coincidência também a banda apresentou também, né, com o arranjo do Dirceu. O Dirceu fez o arranjo lá na banda, você estava lá, né? Tava lá. Viu aquilo também, ele ficou lindo também, pô. né? Já tinha visto um vídeo deles tocando esse arranjo, eles já tocaram. Eu tinha copiado alguma coisa deles também. Mas enfim, esse propósito, quantos músicos gravaram já gravaram? Chegou ao final da gravação, não chegou? Já tá... Ainda falta um cantor, né? Um cantor, que é o Carlinhos. E falta ainda uma flauta e um trombone e um clarinete que vão fazer também, pra gente somar mais um pouco. Sim. Ainda estamos uns 45 do segundo tempo já. Tá finalizando. Olha, eu não lembro de cabeça quantos são não, mas eu lembro que são 12 ou 13 cantores. Bom, 2 bateristas, deve ter sido uns 5 sopros, uma média de 30 músicos participando desse projeto. Revezando uma música. E o mais legal que o Edu estava falando, a questão das gerações, inclusive de gêneros. Sim. Porque o lance, voltando àquele lance da arte, né, da arte, assim, dessa busca por uma sonoridade, uma só não, né, até por conta, até pela organização, sei lá, visual, sonora, do que a gente tem, né, o que a gente tem em Cordeiro, você vê, com uma música, isso é só um pedaço, porque tem muito músico ainda que não se envolveu ainda, ou alguns estão olhando de longe, outros ainda nem sabem. Mas esse primeiro collab ele vai fazer uma fotografia do seguinte, aquilo que o Edu falou, né? Uma cantando, daqui a pouco vem outro timbre de voz, tem um que já é de uma geração, tem outro que é de outra, mas tudo conectado, cantando uma música, que é uma música que é muito representativa. Eu escolhi até essa música pra gente iniciar, porque sempre que eu ouvia falar, as pessoas falavam, você toca Quintal do Mundo, é a música aqui de Cordeiro. Eu falei, gente, eu sou de Cordeiro e não sabia muito dessa música, mas eu lembrava de uns saraus assim, vagamente, mas e de certa forma eu falei, cara, essa música vai trazer, porque o foco, a ideia desse primeiro collab é trazer toda uma ideia que é muito maior, vamos dizer assim, que é uma ideia de conexão. E você vê todo mundo cantando, e eu tô editando os vídeos assim, já tá dando pra ver, né? Um canta, a gente ouvindo aqui, né, as músicas, cada um com timbre, cada um com uma onda. Você consegue fazer tipo um resumo do que não é todo mundo de Cordeiro, mas uma foto de um grupo de artistas de Cordeiro. Se a gente fizer outros e continuar fazendo, a gente vai começar... E aí, nesse bate-papo aqui no estúdio, né? O cara vem, grava aqui, e de repente ele fala assim, pô, não imaginei que gravar fosse tão maneiro e tão fácil. Por que eu nunca tão legal? Por que eu não fiz isso antes? Tem um monte de música lá engavetada. Ou isso, ou o cara... É o meu caso. Ou, por exemplo... E olha que eu tô novo ainda. E, por exemplo, acontece muito da pessoa falar, eu gravei uma música aqui da Alanis Morissette, mas se tivesse uma música aqui, nova, inédita, eu gravaria. Aí tem um outro que é compositor que fala, porque eu vivo isso nesse meio do caminho, né? Alguém fala assim, pô, tem uma música aqui, cara, você não quer gravar, não? Eu falei, pô, também tem música pra caramba lá, não tem nem por onde botar. E aí a outra já fala, pô, eu canto, você sabe quem tem música? Eu tenho, mas tem... Sabe? E aí, cara, mas eu não tenho como gravar porque eu não sei como fazer, qual é o processo, porque aí tem o papel do produtor, né? Como é que eu faço? Como eu começo? E aí você vai vendo as demandas que você tem por profissões mesmo ligadas ao mercado da música, que são os produtores, os arranjadores, os técnicos, um monte de coisa que de repente não existe, ou se existe, ou existe, mas fica cada um, de repente o cara está fazendo uma outra coisa. E se a gente começa a falar assim, não, vamos conectar e vamos começar a criar mercado para isso, para o cara poder viver dessa parada e poder se especializar, e aí um sonho maior, né?
a ponto de que você vai ter geração de renda também para pessoas que de repente o cara está desempregado, você fala assim, bicho, você já pensou em empresariar uma banda? Mas o que seria empresariar? Não, basicamente é você ter um trabalho aqui, trabalho do Edu aqui, trabalho prontinho, só você vender ele e você vai ganhar um percentual. E aí de repente o cara começa a se achar ali, começa a vender, ganhar um troquinho, ao mesmo tempo a banda do Edu começa a tocar sem a gente como artista ter que ficar correndo atrás de show, alguém negociando, então você começa a balancear o mercado. Cada um na sua também é muito importante, porque acontece muito, a gente vê isso muito aí, os músicos têm que fazer tudo, né? Ele tem que bater o corner e fazer o gol de cabeça. Né? Isso aí. E aí às vezes fica difícil, né? Isso influencia diretamente na entrega da música, eu sinto isso, cara. Uhum. Chego, pô, monto, carrego a caixa de som, bota a caixa, passa o som, aí o som não tá ruim, aquilo vai te estressando, aí você dá microfonia, você, pô, daqui a pouco você acha o som, e você que tem que levar o som, suas caixas às vezes estão ruins, seu cabo tá quebrado, e aí você vai, quando você tá pronto, já tá, nossa, na hora, aí você já começa a ver desconcentrado, aquilo. Às vezes a pessoa que tá vendo fala assim, pô, o show não tá legal, mas não sabe o que rolou ali pra você conseguir. O que o artista passou pra estar ali naquele momento. Aí o cara vai entregar o que sobrou dele. E detalhe, né? Existem palcos e palcos. E palcos. Né? E isso aí também. Eu já me peguei algumas vezes quando começou o show, a minha mão tava toda suja, cara. Eu falo, cara, eu não consegui lavar nada, tá ligado? Eu falo, bicho, o play não vai sair igual. Cabeça, né? Às vezes você não consegue aquecer, só a voz, né? Já é aquela coisa, vambora. É muito bom chegar lá, o som tá lá, você vai lá, passa o som, depois você vai dar uma descansada, depois você volta pra fazer cara, são raras, muito isso, né? Raras vezes, né, que a gente tem toda a infra e consegue fazer fluir do jeito que... É raro.